A batida na porta foi medida, um ritmo deliberado que chamou minha atenção. Levantei os olhos do laptop, desviando o foco da planilha. Não era o tipo de batida que se esperaria de um vizinho passando para pedir açúcar ou de um entregador deixando uma encomenda. Ao abrir a porta, fiquei surpreso ao ver Marissa Dickinson parada ali. Marissa, esposa de Thomas Dickinson, um dos meus clientes mais antigos. Normalmente, Marissa era a personificação da elegância, sempre impecável, mas agora era impossível ignorar as sutis rachaduras em sua compostura habitual. Suas mãos tremiam levemente, embora ela se esforçasse para disfarçar. Estava impecavelmente vestida, como se tivesse acabado de sair de uma daquelas boutiques de luxo que tanto apreciava, mas seu rosto contava uma história diferente. Marissa, perguntei, franzindo a testa em preocupação, está tudo bem, Ronald, posso entrar? Ela perguntou, com a voz mais baixa que o normal. Pego de surpresa, hesitei antes de dar um passo para o lado. Ah, claro. Por favor, entre, eu disse, sem saber o que mais dizer. Embora não fossemos estranhos, nossas interações sempre se limitaram a jantares com clientes e eventos sociais. Marissa sempre foi o par perfeito para Thomas. Gracioso, encantador, mas, enquanto ela permanecia parada sem jeito no meu corredor, com a aparência de quem não dormia há dias, ficou claro que aquela não era uma visita comum. Posso lhe oferecer algo? Café? Chá? Perguntei, apontando para a cozinha. Não, obrigada, respondeu ela rapidamente, em tom seco. Não se trata de uma visita social. Suas palavras me fizeram parar para pensar, e me virei para encará-la. Devemos nos sentar? Parece que isso pode demorar um pouco. Ela sentiu com a cabeça, e eu a conduzi até o sofá. Ela se sentou na beirada. Desculpe por aparecer assim, de repente, disse ela por fim, quase num sussurro. Eu não sabia a quem mais recorrer. Suas palavras falharam, sua respiração ficou entrecortada como se estivesse tentando conter as lágrimas. Está tudo bem, eu disse, tentando soar tranquilizadora, mesmo com a tensão no ar dificultando a respiração. O que está acontecendo? Ela respirou fundo, com a voz trêmula, antes de finalmente dizer, Ronald. Thomas está me traindo. Pisquei, atônita. Minha primeira reação não foi de raiva nem descrença. Era uma confusão. Por que ela viria até mim com isso? Sim, Thomas e eu tínhamos construído uma amizade casual ao longo dos anos, mas isso parecia profundamente pessoal, algo muito além dos limites da nossa relação habitual. A menos que suas próximas palavras respondessem à pergunta antes que eu pudesse fazê-la. É Beatrix, disse ela, com a voz embargada. Sua esposa? Parecia absurdo, até impossível, mas a expressão no rosto dela não deixava dúvidas. Tem certeza? Consegui perguntar, embora minha voz soasse oca até para mim. Sim, disse ela firmemente, num tom que não admitia discussão. Eu não teria vindo aqui de outra forma. Vi com meus próprios olhos. De sua bolsa, ela tirou uma pequena pilha de fotografias. Meu estômago se revirou ao pegá-las, minhas mãos já tremendo. A primeira imagem estava granulada, claramente tirada à distância, mas mesmo assim era condenatória. Beatrix e Thomas estavam sentados um de frente para o outro em um restaurante com pouca luz. A mão dele repousava sobre a dela, e o jeito como ela inclinou a cabeça em sua direção fez meu peito se apertar de raiva. As fotos seguintes eram piores. O carro de Beatrix estava estacionado em frente a um hotel, Thomas afastando uma mecha de cabelo do rosto dela enquanto caminhavam próximos na calçada. Os registros de horário deixavam claro, não se tratava de um erro passageiro, aquilo vinha acontecendo há semanas, talvez meses. Achei que você deveria saber, disse Marissa em voz baixa, com o olhar firme. Não é a primeira vez que Thomas faz algo assim, mas eu sei o quanto você e Beatrix significam uma para a outra, e eu não podia mais ficar em silêncio. Minha mente dava voltas enquanto eu tentava juntar as peças do quebra-cabeça, noites em claro no trabalho, viagens a negócios que sempre pareciam se estender demais, o celular dela sempre fora do meu alcance ou com a tela virada para baixo na mesa. Como pude não ter percebido isso? Eu sei que este não é o primeiro caso extraconjugal do Thomas, ela admitiu depois de um momento, mas desta vez eu me recusei a deixar que isso destruísse a minha vida. E vim aqui porque talvez possamos nos ajudar. Nos ajudar mutuamente, repeti, sem entender o que ela estava sugerindo. Nós não podemos simplesmente deixá-los sair impunes, disse Marissa bruscamente, com a voz carregada de fúria. Eles nos traíram. Eles nos fizeram de bobos. Franzi a testa, sem saber aonde sua raiva a levaria.
Certo, eu disse lentamente, escolhendo minhas palavras com cuidado, mas o que você está sugerindo que façamos? Marissa respirou fundo, recompondo-se antes de me encarar. Não quero confrontar Thomas ainda. Não sem um plano. Se eu for para cima dele despreparada, ele vai distorcer tudo como sempre faz. Mas se trabalharmos juntos, se reunirmos provas suficientes, podemos desmascará-los. Expor? Repeti, ainda tentando entender o que ela queria dizer. A quem, e por quê, para todos, disse ela firmemente, com um tom inflexível. Seus amigos, suas famílias, qualquer pessoa de quem eles gostem. Quero que sintam a mesma humilhação que nos fizeram passar. E se isso destruir a reputação de Thomas, sua carreira também. Melhor ainda. Seu plano ia além da simples raiva. Por trás de suas palavras, havia uma fome mais profunda, uma necessidade de vingança, algo mais sombrio. Não sei, Marissa, respondi hesitante. Isso não é bem a minha praia. Ela soltou uma risada seca e sem humor. Você acha que é meu? Eu nunca pensei que acabaria aqui, Ronald, mas aqui estamos. Olha, eu sei que é muita coisa para processar, mas pense no que eles fizeram. Eles mentiram para nós, nos desrespeitaram, não se importaram nem um pouco com o quanto suas ações nos destruiriam. Você realmente acha que podemos deixar isso passar impune? Eu não consegui. As imagens de Beatrix e Thomas tão deliberados em sua traição estavam gravadas na minha mente. Mas dar o passo da raiva para a ação não era algo que eu tinha certeza de conseguir fazer. Mesmo que eu quisesse concordar com isso, disse cautelosamente, eu nem saberia por onde começar. O que exatamente você acha que devemos fazer? Os lábios de Marissa se curvaram num sorriso fraco, quase triunfante, como se ela estivesse esperando que eu perguntasse. Contrate um investigador particular. Não se preocupe com isso, eu já comecei. Que? Perguntei, surpresa. Sem dizer uma palavra, ela enfiou a mão na bolsa e tirou uma pasta preta elegante. Deslizou-a pela mesa de centro na minha direção. Já faz semanas que estou acompanhando Thomas. Registros telefônicos, extratos de cartão de crédito, histórico de localização. Tenho tudo, e ainda tem mais, fotos, vídeos, o suficiente para confrontá-los. Abri a pasta com as mãos trêmulas. Dentro havia um registro meticuloso dos movimentos de Thomas, recibos de hotel, reservas em restaurantes, capturas de tela de mensagens trocadas com Beatrix. Cada detalhe estava lá, organizado metodicamente. Marissa tinha sido minuciosa. Dolorosamente. Não foi uma decisão precipitada, ficou claro que ela vinha planejando isso há algum tempo. É muita coisa, eu disse baixinho, fechando a pasta e colocando-a de volta sobre a mesa. Como você conseguiu juntar tudo isso? Ela deu de ombros, quase casualmente. Tenho um amigo na área de tecnologia, digamos que ele me devia um favor. Por um instante, o silêncio pairou entre nós. Então ela suavizou o tom, calmo, mais firme. Eu sei que é difícil demais, Ronald, mas você merece saber a verdade. E você merece justiça. Dei uma risada amarga, balançando a cabeça. Justiça? O que isso significa numa situação como essa? Significa o que quer que decidamos que signifique, disse ela, com a voz firme e resoluta. Esse é o ponto. Não somos mais impotentes. Podemos assumir o controle. Expirei lentamente, sentindo o peso de suas palavras me oprimindo. O que você quer de mim, Marissa? Sua expressão mudou e, pela primeira vez, vi um lampejo de vulnerabilidade sob sua fachada impenetrável. Quero sua ajuda. Thomas confia em você, não é? Você consegue se aproximar dele, mais do que eu, sem levantar suspeitas. Se trabalharmos juntos, podemos descobrir tudo e decidir como derrubá-los. Hesitei. Finalmente, assenti. Certo. Eu te ajudo. Em casa, Beatrix estava radiante e serena como sempre. Ela desempenhava nossas rotinas diárias com a mesma graça natural que antes me cativava. Mas agora, cada risada, cada beijo casual, cada eu te amo parecia vazio. Era tudo uma fachada. Uma atuação impecável em que eu poderia ter acreditado se não tivesse visto a verdade. Você anda quieta ultimamente, comentou ela certa noite, encostada no balcão da cozinha enquanto eu colocava a louça na lava-louças. Está tudo bem, sim, respondi, sem tirar os olhos da louça. O trabalho tem sido muito intenso. Ela me deu um sorriso gentil. Uma que teria me aquecido uma vez. Bem,
Se você precisar conversar, estou aqui. A ironia de suas palavras me fez cerrar os dentes. Forcei um pequeno aceno de cabeça, odiando a facilidade com que ela conseguia mentir enquanto me olhava diretamente nos olhos. O primeiro passo do nosso plano era claro: aproximar-nos de Thomas. Essa parte não foi difícil. Nós já tínhamos um jogo de golfe marcado todos os sábados de manhã. Quando o dia chegou, cheguei cedo, com o estômago embrulhado de nervosismo. Ronald! Thomas exclamou ao se aproximar, com seu sorriso largo e tranquilo de sempre. Você chegou cedo. Está tentando me intimidar ou algo assim? Respondi, forçando uma risada. Começamos o jogo como de costume, conversando sobre trabalho e fazendo piadas. Tudo parecia irritantemente normal. Você tem trabalhado até tarde com frequência, né? Perguntei casualmente. Thomas olhou para mim, um lampejo de hesitação cruzando seu rosto. É, disse ele depois de uma pausa. Você sabe como é época de maior movimento. Endireitei-me, apoiando-me no meu taco. Beatrix também tem trabalhado até tarde com frequência. Parece que nossos cônjuges estão mais ocupados do que o normal ultimamente. Por uma fração de segundo, ele congelou. Foi sutil. Ele fez uma pequena pausa enquanto ajustava a pegada. Mas foi o suficiente. Então ele riu mais alto do que o necessário. O som escapou por si só. Bem, essa é a vida, né? Sempre tem alguma coisa acontecendo. Ele rapidamente redirecionou a conversa para esportes, mas a tensão em sua postura o entregou. Não foi muito, mas foi o suficiente para confirmar minhas suspeitas. Naquela noite, Marissa me ligou, a voz embargada pela expectativa. Descobri algo importante, disse ela. Thomas tem usado um celular descartável para entrar em contato com Beatrix. Rastrei o número até um hotel no centro da cidade. Eles têm se encontrado lá todas as quintas-feiras. Toda quinta-feira? Repeti. Sim, ela disse, e provavelmente eles se encontrarão novamente esta semana. Se os pegarmos em flagrante, suas palavras se perderam no ar, mas eu sabia exatamente o que ela queria dizer. A ideia de confrontá-los, de presenciar a traição em primeira mão, fez meu pulso acelerar, tomado por uma mistura de pavor e adrenalina. Qual é o plano? Perguntei, mantendo a voz calma apesar da tempestade que se formava dentro de mim. Nós os seguiremos, disse Marissa simplesmente. Eu fico com o Thomas, e você cuida da Beatrix. Se os pegarmos juntos, eles não poderão negar. A quinta-feira chegou mais rápido do que eu esperava. Marissa e eu nos encontramos na garagem mal iluminada do hotel no centro da cidade. Eles estão aqui, disse Marissa quando me aproximei dela. Sua voz era baixa, mas carregada de tensão. O carro de Thomas está estacionado ali, e Beatrix chegou há uns 20 minutos. Sem dizer mais nada, seguimos em direção ao saguão do hotel. Marissa havia pensado em tudo. Uma de suas conexões discretas, uma funcionária do hotel, conseguiu para ela a lista de hóspedes e um cartão-chave reserva do quarto. Ao chegarmos ao quarto 712, Marissa me entregou o cartão-chave, com uma expressão impassível. Está pronto, sussurrou ela. Não, eu não estava pronto. Não tinha certeza se algum dia estaria pronto para isso. Mas assenti, engolindo em seco, e inseri o cartão-chave na fechadura. A fechadura fez um clique e eu empurrei a porta. O que vi lá dentro ficou gravado na minha memória para sempre. Thomas e Beatrix estavam entrelaçados na cama, rindo baixinho. Até que eles nos notaram. No instante em que a porta se abriu, o riso deles cessou e suas expressões se transformaram em uma mistura de choque e horror. Em outras circunstâncias, o pânico estampado em seus olhos poderia ter sido quase cômico, mas ali e agora era devastador. Os olhos de Beatrix se arregalaram, e ela levou a mão à boca num gesto rápido para se cobrir com os lençóis. Thomas se sentou de repente, com um rosto corado. Ronald, isso não é Beatrix, começou, com a voz aguda e desesperada. Poupe-me, gritei, com a voz trêmula de uma fúria que mal conseguia controlar. Já vi mais do que o suficiente. Marissa deu um passo à frente, com os braços cruzados e os olhos ardendo de desprezo. Bem, parabéns, Thomas. Você destruiu tudo oficialmente. Por um instante, ninguém disse nada. E então Beatrix quebrou o silêncio. Ronald, ela começou, com a voz embargada enquanto me olhava com olhos suplicantes. Não é o que parece. Soltei uma risada amarga, o som rouco e oco. Não é o que parece? Beatrix, você está num quarto de hotel com o Thomas. Como mais eu deveria interpretar isso?
Vamos todos nos acalmar, interrompeu Thomas, firmando a voz enquanto tentava retomar o controle da situação. Não há necessidade de exagerar isso. Desproporcional? A voz de Marissa era gélida, cada palavra cortante o suficiente para ferir. Ela se aproximou, os saltos batendo com força no chão enquanto apontava o dedo para ele. Você tem mentido para mim. E Ronald, por Deus sabe quanto tempo. E agora você quer minimizar isso? Inacreditável. Thomas estremeceu sob o olhar dela, mas eu pude ver um leve sorriso começando a se formar em seus lábios. A arrogância presunçosa de um homem que pensava que podia se safar de qualquer coisa com a lábia. Mas não desta vez. Quanto tempo? Perguntei, com a voz baixa, mas firme. Os olhos de Beatrix se voltaram para Thomas como se ela estivesse buscando orientação. Aquele pequeno movimento instintivo provocou outra onda de fúria em mim. Mesmo agora, depois de ter sido pega em flagrante, ela estava olhando para ele em busca de respostas. Quanto tempo? Repeti, desta vez em voz mais alta. Finalmente, Beatrix olhou para mim, com o lábio inferior tremendo. Alguns meses, admitiu ela, com a voz quase inaudível. Aconteceu, simplesmente aconteceu. Não minta para mim, respondi bruscamente, minha voz ecoando asperamente no pequeno cômodo. Alguns meses? Você quer que eu acredite que isso começou há 6 meses? Marissa cruzou os braços, com um tom frio e cortante. Nem tente minimizar a situação, Beatrix. Eu tenho as provas. As lágrimas de Beatrix começaram a escorrer, sua voz trêmula enquanto ela tentava novamente. Eu não queria que isso acontecesse, Ronald. Eu juro, eu nunca quis te machucar. Dei uma risadinha sarcástica, com a voz amarga. Você nunca quis me machucar? Bom, de qualquer forma, você fez um ótimo trabalho nisso. Não a culpe totalmente, interrompeu Thomas suavemente, em tom defensivo. É preciso 2 para dançar tango, Ronald. Talvez se você tivesse prestado mais atenção em casa, antes que ele pudesse terminar, meu punho acertou seu queixo, fazendo-o cair de costas na cama. Beatrix gritou, mas eu não liguei. Meses de raiva, traição e humilhação explodiram de mim naquele único soco furioso. Ronald, pare! Beatrix gritou, agarrando meu braço numa tentativa de me impedir. Eu me virei para ela, minha voz um rosnado. Você não manda em mim. Não depois disso. Eu ri amargamente, o som vazio e áspero. E você, Thomas, você nem vale o esforço. Marissa deu um passo à frente, com a mão firme no meu ombro. Ronald, disse ela suavemente, com a voz calma, mas firme, ele não vale a pena. Deixa pra lá. Relutantemente, dei um passo para trás, com os punhos ainda cerrados ao lado do corpo. Isso não acabou, eu disse, alternando o olhar entre Thomas e Beatrix. Nem de longe. Virei-me nos calcanhares e caminhei em direção à porta, com Marissa logo atrás. No estacionamento, Marissa encostou-se ao carro, com os braços cruzados sobre o corpo, enquanto me observava com uma expressão indecifrável. Você está bem? Ela perguntou baixinho. Balancei a cabeça negativamente. Nem perto disso. Ela sentiu com a cabeça, como se já esperasse essa resposta. Então, e agora? Perguntei após uma longa pausa, com a voz rouca e áspera. Os lábios de Marissa se contraíram em uma linha fina. Agora? Agora vamos descobrir como fazê-los pagar. Suas palavras me causaram arrepios. A vingança parecia atraente em teoria, mas depois do que eu acabara de presenciar, não tinha certeza de até onde eu poderia ir ou queria ir. O que isso significa? Perguntei, minha voz quase num sussurro. Qual é o objetivo final disso tudo, para mim? Trata-se de derrubar o Thomas. A reputação dele, a carreira dele. Tudo. Ele se safou de muita coisa por muito tempo, disse Marissa, com um tom gélido. E Beatrix? A pergunta me deixou com um nó na garganta. Marissa deu de ombros. Essa é a sua decisão. Mas não a deixe sair impune. Se fizer isso, ela vai achar que pode fazer de novo. Soltei um suspiro trêmulo, o peso de suas palavras me envolvendo. Preciso de tempo para pensar. A expressão de Marissa suavizou-se um pouco. Leve o tempo que precisar, Ronald. Mas não espere muito. Eles não vão esperar. Ela entrou no carro e foi embora, me deixando sozinho no estacionamento. O caminho para casa passou voando. A casa estava escura. As fotos que Marissa tinha me dado ainda estavam no bolso da minha jaqueta. Com as mãos trêmulas, tirei-as e as espalhei sobre a bancada da cozinha.
cada uma delas um retrato cruel da traição. O rosto de Beatrix me encarava em cada foto, seu sorriso caloroso e familiar. O mesmo sorriso que um dia me fez sentir em casa. Mas agora não me fazia mais isso. Já fazia muito tempo que não me fazia. O som de um carro entrando na garagem me despertou dos meus pensamentos. Olhei para o relógio. 23h42. Beatrix estava em casa. Quando ela entrou, seu rosto estava sereno. Calma demais. Era uma máscara, uma que ela usava bem, mas eu conseguia ver as rachaduras se formando por baixo da superfície. Você ainda está acordada, disse ela, com a voz cuidadosamente calculada. Não consegui dormir, respondi. Mais ríspida do que pretendia. Ela hesitou, seus olhos desviando-se para o balcão onde as fotos estavam expostas. Ronald, disse ela cautelosamente, acho que precisamos conversar. Sim, eu disse, com a voz embargada. Sim, nós fazemos. Ela respirou fundo, mexendo as mãos inquietas enquanto falava. Eu sei como isso parece, mas juro que não é o que você está pensando. Uma risada amarga escapou-me antes que eu pudesse contê-la. Não é o que eu penso? Beatrix, o que eu penso é que minha esposa está me traindo com um dos meus clientes mais próximos há meses. Estou errado. Seu rosto se contorceu, a culpa estampada em cada ruga. Não era para ter acontecido, disse ela baixinho, com a voz trêmula. Simplesmente, saiu do controle. Saiu do controle, repeti. Isso não é um acidente, Beatrix. São meses de mentiras, planejamento e traição. Não fique aí me dizendo que simplesmente saiu do controle. Lágrimas brotaram em seus olhos quando ela estendeu a mão, mas eu recuei antes que ela pudesse me tocar. Eu não queria te magoar, implorou ela, com a voz embargada. Eu te amo, Ronald. Nunca deixei de te amar. Pare, eu disse bruscamente. Não me insulte fingindo que ainda se importa com este casamento. Se você me amasse, não teria feito isso. Seus soluços começaram de verdade, seu corpo se dobrando enquanto ela afundava no chão. Me desculpe, ela sussurrou entre lágrimas. Me desculpe muito. Eu a encarei. A mulher que eu pensava conhecer e não sentiu nada além de vazio. Você já me perdeu, eu disse friamente. No momento em que você decidiu me trair, tudo acabou. Ela tentou falar novamente, mas eu não quis ouvir. Fique com sua irmã esta noite, eu disse firmemente, virando-me. Não quero você aqui. Ronald, por favor, ela implorou, mas eu não olhei para trás. Subi as escadas até o nosso quarto, deixando-a para trás. Quebrado e sozinho. A cama que compartilhávamos há anos parecia estranha naquela noite. Era impossível dormir. Toda vez que eu fechava os olhos, eu os via juntos. Beatriz e Thomas rindo, tocando, me traindo a cada instante. A campainha tocou, me tirando do meu devaneio. Por um instante, pensei em ignorá-la, mas então me lembrei de Marissa. Sua persistência, sua determinação. Talvez ela estivesse ali para verificar como estava a situação, para dar continuidade ao seu plano de vingança. Mas quando abri a porta, não era Marissa. Era Thomas. Que diabos você está fazendo aqui? Perguntei. Thomas ergueu as mãos em gesto de rendição, o rosto ainda inchado do soco que lhe dei na noite anterior. Só quero conversar, disse ele cautelosamente. Você tem muita audácia de aparecer aqui, eu disse, cruzando os braços. Diga o que precisa dizer e depois saia da minha propriedade. Ele hesitou, mas não recuou. Ronald, não estou aqui para dar desculpas, disse ele, em voz baixa. Eu só preciso que você saiba que nunca quis que isso acontecesse. Você não queria que isso acontecesse. Repeti, com a voz carregada de desprezo. Quer dizer que você dormiu acidentalmente com a minha esposa por 6 meses? Não é assim, disse ele rapidamente, com a voz embargada. Ronald, eu juro, eu não estava procurando por isso. Beatrix e eu, nós simplesmente nos conectamos. Foi um erro. Um erro? Respondi rispidamente, dando um passo à frente. Um erro é esquecer um aniversário. O que você fez foi deliberado. Foi calculado. E o pior? Eu confiei em você. Eu te defendi. E é assim que você me retribui? Os ombros de Thomas caíram e ele balançou a cabeça. Eu sei que não mereço seu perdão. Eu só queria dizer que sinto muito. Você já disse o suficiente, respondi, num tom mais frio que o ar de janeiro. Saia da minha propriedade. Mais tarde naquele dia, meu telefone vibrou. Era a Marissa. Não fiquei surpreso.
Ela deixou claro que não havia terminado. Sua voz estava nítida e concentrada quando atendi. Como você está? Ela perguntou. O que você acha? Respondi com amargura. Thomas apareceu na minha casa esta manhã. Ela inspirou profundamente. O que ele queria? Pedir desculpas. Dar explicações. Como se isso mudasse alguma coisa. Claro que sim, disse ela, com a voz carregada de veneno. Ele sempre acha que pode se safar das coisas na lábia. É o jeito dele. Esfreguei as têmporas, o cansaço transparecendo na minha voz. O que vem a seguir, Marissa? Qual é o objetivo final disso? Porque eu não sei quanto mais consigo aguentar. Seu tom suavizou-se. Mas só um pouco. Ronald, eu sei que você está cansado. Mas se não terminarmos isso, eles vão seguir em frente como se nada tivesse acontecido, e nós é que vamos ficar para trás, juntando os cacos. Então, o que você está sugerindo? Perguntei, com um tom de cansaço. Tenho estado a trabalhar em algo, disse ela, com a voz calma, mas resoluta. Se acertarmos o momento certo, podemos destruir ambos de uma só vez. Mas vou precisar da sua ajuda para conseguir. Suas palavras me causaram um arrepio na espinha. Independentemente do que ela estivesse planejando, eu sabia que não seria nada sutil. Ou tipo. Suspirei, pressionando os dedos contra a ponte do meu nariz. De que tipo de esforço estamos falando aqui? Encontre-me amanhã, respondeu Marissa. Eu lhe explicarei tudo. No dia seguinte, nos encontramos em um café tranquilo nos arredores da cidade. Marissa parecia serena como sempre, mas havia um brilho inconfundível em seus olhos. Perspicaz, determinado e implacável. Tenho investigado mais a fundo, começou ela, deslizando uma pasta grossa pela mesa em minha direção, não apenas sobre o caso. Thomas vem desviando dinheiro das contas dos clientes há anos. Se expusermos isso, sua carreira estará arruinada. Abri a pasta e digitalizei os documentos. Extratos bancários, transferências eletrônicas suspeitas, contratos adulterados, tudo estava disposto com precisão. Era irrefutável. E Beatrix? Perguntei, preparando-me para a resposta. Os lábios de Marissa se curvaram num sorriso frio e irônico. Essa é a melhor parte. Se acertarmos o momento certo, podemos ligá-la a isso. Tenho investigado as finanças dela e, digamos, ela não tem sido totalmente honesta. Com a estratégia certa, podemos fazer parecer que ela foi cúmplice. Fechei a pasta com o estômago embrulhado. Isso parece extremo, Marissa. Ela se inclinou para a frente, com um tom cortante. Ronald, eles não apenas nos traíram. Eles nos humilharam. Nos fizeram de bobos. Se não reagirmos, eles sairão ilesos, nos deixando para lidar com as consequências. É isso que você quer? Não respondi imediatamente. O peso de suas palavras pairava no ar entre nós, pesado e sufocante. Após uma longa pausa, assenti com a cabeça. Muito bem. Vamos lá. O sorriso dela era frio. Vitorioso. Ótimo. Quando terminarmos, eles vão se arrepender de cada escolha que fizeram. O plano de Marissa era meticuloso. Um plano meticulosamente elaborado para destruição total. Nos dias seguintes, ela me enviou atualizações, evidências que havia descoberto, alvos nos quais precisávamos nos concentrar e estratégias para garantir o máximo de consequências negativas. A primeira fase concentrou-se em Thomas. Marissa havia reunido um conjunto devastador de provas que o ligavam a peculato, evasão fiscal e transferências bancárias fraudulentas. Não se tratava apenas de prejuízo para a vítima. Foi o fim da minha carreira. Você tem contatos no escritório dele, disse Marissa durante uma de nossas ligações noturnas. Você pode plantar essa ideia onde vai doer mais. E você tem certeza de que vai aguentar? Perguntei, ainda tentando assimilar a enormidade do que estávamos prestes a fazer. Positivo, respondeu ela, com a confiança inabalável. Pedi para alguém da área de direito corporativo dar uma olhada. Se isso vazar, Thomas estará acabado. O plano era simples, mas eficaz. Eu entregaria as provas anonimamente ao conselho de administração da Thomas, enquanto o contato de Marissa, um ex-funcionário com rancor, vazaram os mesmos documentos para a imprensa. O escândalo seria inevitável. A segunda fase focou em Beatrix. Enquanto Marissa desmantelava a vida profissional de Thomas, eu mergulhei nas finanças pessoais de Beatrix, procurando qualquer coisa que pudéssemos usar. Foi uma sensação horrível. Vasculhando suas redes sociais e extratos bancários, mas a traição me endureceu. Não demorou muito para Marissa encontrar o que procurava.
Beatrix havia usado sua posição em uma organização sem fins lucrativos para desviar fundos para despesas pessoais. Jantares suntuosos, tratamentos de spa e férias luxuosas. À primeira vista, tudo parecia legítimo, mas o olhar atento de Marissa havia percebido as discrepâncias. Isso é ouro, disse Marissa quando lhe mostrei os registros. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de confiança. Quando isso vier à tona, ela perderá tudo. Hesitei, sentindo uma inquietação vacilar na minha resolução. Apesar de tudo, uma parte de mim ainda se importava com Beatrix. A ideia de destruir a vida dela não me agradava, mas a convicção de Marissa era contagiante. Ela acreditava que aquilo era justiça. Que estávamos retomando o controle. O dia do acerto de contas chegou mais cedo do que eu esperava. Marissa e eu nos encontramos no escritório de seu advogado, onde ela finalizou os últimos detalhes do nosso plano. Uma vez que isso for divulgado, não haverá como voltar atrás, disse ela firmemente. Você está preparado para isso? Hesitei, a enormidade do que estávamos fazendo pesando sobre mim. Então, assenti. Sim. Estou pronto. Naquela noite, entreguei o dossiê incriminador ao Conselho Administrativo de Thomas. Ao mesmo tempo, o contato de Marissa vazou as informações para a mídia, garantindo que a história explodisse. Enquanto isso, Marissa enviou os registros da má conduta financeira de Beatrix ao conselho de sua organização sem fins lucrativos, acompanhados de uma carta anônima expondo o uso indevido de fundos. À meia-noite, as manchetes estavam por toda parte. O CEO Thomas Dickinson é acusado de fraude financeira. Líder de organização sem fins lucrativos enfrenta alegações de desvio de fundos. Marissa me ligou assim que a notícia se espalhou. Está feito, disse ela, com voz triunfante. Eles terminaram. Mas enquanto eu estava sentada na minha sala escura, olhando para as manchetes no meu celular, não me senti triunfante. Senti um vazio. Na manhã seguinte, Beatrix apareceu em casa. Seu rosto estava pálido, seus olhos inchados e vermelhos de tanto chorar. Ela estava parada na soleira da porta, agarrando seu casaco como se fosse a única coisa que a mantivesse inteira. Ronald, disse ela, com a voz embargada. Por favor, deixe-me entrar. Eu não me mexi. O que você quer, Beatrix? A voz dela tremia. Eu sei que foi você. Você e a Marissa. Vocês fizeram isso. Cruzei os braços, encostando-me no batente da porta. Você não tem o direito de se fazer de vítima aqui. Você mesma provocou isso. Lágrimas escorreram por suas bochechas, mas eu não me intimidei. Ronald, me desculpe, ela sussurrou. Eu sei que te magoei, mas isso não é justiça. É crueldade. Cruel? Repeti, rindo amargamente. Você acha isso cruel, Beatrix? Você destruiu tudo que construímos e quer falar de crueldade. Ela soluçava abertamente, estendendo a mão para mim, mas eu não me mexi. Ronald, por favor, não deixe que isso termine assim. Esta conversa terminou, disse friamente, dando um passo para trás e fechando a porta com um clique firme. Mais tarde naquele dia, Marissa ligou, com a voz transbordando de satisfação. As consequências são piores do que eu esperava. A empresa de Thomas está convocando uma reunião de emergência do conselho, e a organização sem fins lucrativos de Beatrix já está se distanciando. Conseguimos, Ronald. Vencemos. Sim, respondi secamente, forçando as palavras a saírem. Nós ganhamos. Mas, ao desligar o telefone, não consegui me livrar daquela sensação de vazio que se instalou no meu peito. Vencer não foi como eu imaginava. Na verdade, não senti absolutamente nada. Enquanto Marissa celebrava a vitória, uma crescente inquietação me corroía por dentro. Não parecia justiça nem um desfecho. Parecia terra arrasada, um ato de destruição que não deixou nada além de cinzas. As consequências se espalharam rapidamente, consumindo todos os aspectos da vida de Thomas e Beatrix. No final da semana, a empresa de Thomas o afastou por tempo indeterminado enquanto aguardava uma investigação interna. Manchetes estamparam seu nome nas seções de negócios de todo o país, escândalo abala CEO proeminente. Sua imagem outrora sinônimo de sucesso e integridade. Havia se tornado uma piada, um conto de advertência sobre arrogância e engano. Beatrix também não escapou. Sua organização sem fins lucrativos emitiu um comunicado anunciando uma auditoria completa de suas finanças, sinalizando claramente que estavam rompendo os laços com ela. O conselho expressou seu choque e decepção, deixando Beatrix profissionalmente exilada.
Uma pare no próprio mundo que outrora comandará com confiança. Uma semana depois da notícia ter sido divulgada, eu estava sentado sozinho em casa, tomando um copo de uísque, quando meu telefone vibrou. O nome de Beatrix apareceu na tela. O que você quer? Perguntei, com a voz plana e distante. A voz dela era quase inaudível. Ronald. Preciso te ver. Por favor. Por quê? Eu só preciso conversar. Cara a cara. Contra o meu bom senso, cedi. Tudo bem. Quando ela chegou, sua aparência outrora impecável havia desaparecido. O que você quer, Beatrix? Perguntei, permanecendo perto da porta, de braços cruzados. Se você está aqui para implorar por perdão, nem se dê ao trabalho. Ela ergueu o olhar, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu precisava te dizer que sinto muito. Por tudo. Não espero perdão, mas você merece ouvir isso. Suas palavras me pegaram de surpresa, mas não foram suficientes. Não depois de tudo que ela tinha feito. Por quê, Beatrix? Perguntei, com a voz embargada apesar dos meus esforços para mantê-la firme. Por que você fez isso? Ela respirou fundo, com um tremor. Não sei, admitiu. No começo era só emocionante. Diferente. Mas tudo saiu do controle tão rápido, e antes que eu percebesse, não conseguia parar. Eu me odeio por isso, Ronald. Odeio mesmo. Não sei o que estava pensando. Perdi tudo. Minha carreira, minha reputação, e você. Ela fez uma pausa, com a voz embargada. Eu sei que não posso consertar isso. Eu sei que arruinei tudo para nós. Assenti lentamente, o peso de suas palavras me envolvendo. Você tem razão. O que está quebrado não pode ser consertado. Ela se encolheu, minhas palavras a atingindo como um golpe. Eu entendo. Hesitei antes de perguntar, minha voz quase num sussurro. O que havia de tão errado entre nós, Beatrix? Por que você precisava dele? Ela enxugou o rosto, com as mãos trêmulas. Não era sobre você, disse ela suavemente. Era sobre mim. Eu me senti invisível, como se não fosse suficiente. E Thomas, ele me fazia sentir vista. Não estou justificando o que fiz. Foi errado. Eu sei disso. Mas preciso que você saiba que não foi porque eu não te amava. Eu não respondi. Eu não conseguia. Naquela noite, Marissa ligou. Como você está? Ela perguntou. Não sei, admiti. Beatrix apareceu. O que ela queria? A voz de Marissa tornou-se mais aguda, carregada de suspeita. Para pedir desculpas. Para dizer que sente muito. Marissa zombou. Claro que ela está arrependida. Ela está arrependida de ter sido pega. Talvez, eu disse. Mas, acho que ela também está arrependida do que perdeu. Ronald, disse Marissa, com um tom firme, não deixe que ela o manipule. Ela fez as escolhas dela. Não se esqueça disso. Não, respondi. Embora a verdade fosse mais nebulosa do que eu queria admitir. Os dias que se seguiram pareceram surreais. As manchetes sobre a queda de Thomas e Beatrix desapareceram à medida que novos escândalos tomavam conta da atenção do público. Mas para nós quatro, Marissa, Thomas, Beatrix e eu, os destroços permaneceram, sem solução e impossíveis de ignorar. Marissa, no entanto, prosperava no caos. Ela ligava ou mandava mensagens quase diariamente, ansiosa para compartilhar novidades. Ele está vendendo a casa, disse ela durante uma ligação, com a voz radiante. A empresa dele congelou as contas, e agora ele está se desdobrando para liquidar tudo. É patético. Que bom para ele, murmurei, com uma amargura mais aguda do que pretendia. O que foi? Perguntou Marissa, percebendo a aspereza na minha voz. Era isso que queríamos, não era? Acho que sim, respondi. Mas não me sinto como se tivesse vencido. A voz de Marissa endureceu. Ronald, pare de questionar isso. Eles nos traíram. Mereceram tudo o que lhes aconteceu. Eu sei, eu disse, embora as palavras parecessem vazias. Simplesmente não parece suficiente. Parece, oco. Certa noite, eu estava sentada na sala folheando um álbum de fotos antigo. Era do nosso primeiro aniversário. Uma viagem ao Vale de Napa. Fechei o álbum, as lembranças eram demais para suportar. Uma batida forte na porta me assustou. Quando abri, Marissa estava lá, com uma garrafa de vinho na mão. Eu trouxe vinho, disse ela com um sorriso irônico.
Entrando sem esperar por um convite. Eu a segui até a cozinha, onde ela serviu 2 copos. Você parece precisar disso, disse ela, deslizando uma em minha direção. Obrigada, murmurei, dando um gole. O álcool ardia, mas era uma distração bem-vinda. Marissa encostou-se ao balcão, observando-me atentamente. O que está acontecendo, Ronald? Você anda distante. Suspirei, pousando o copo. Não sei, Marissa. Pensei que a vingança me faria sentir melhor, mas não fez. Só me deixou vazia. Sua expressão endureceu. Eles mereceram, disse ela com firmeza. Não deixe que a culpa turve seu julgamento. Não é culpa, respondi, embora não tivesse certeza se isso era verdade. É só que, eu não sei mais quem eu sou. Tudo parece errado. Marissa se aproximou, colocando a mão no meu braço. Você é mais forte do que pensa, Ronald. Você não precisa da Beatrix ou qualquer outra pessoa para definir você. Antes que eu pudesse responder, ela se inclinou e me beijou. Foi rápido, hesitante e acabou antes que eu pudesse processar o que tinha acontecido. Dei um passo para trás, com a mente a mil. Marissa, o que estamos fazendo? Seu rosto corou e ela rapidamente pegou a bolsa. Esquece, disse ela bruscamente. Eu mesma vou embora. Uma semana depois, comecei a empacotar. Quando a última caixa foi carregada no caminhão de mudança, fiquei parada na entrada da garagem, olhando para a casa vazia. Ela já tinha sido meu lar, mas agora parecia um cemitério de memórias. Liguei o motor e fui embora, deixando tudo para trás. Eu não sabia para onde estava indo, mas, pela primeira vez em meses, senti um vislumbre de esperança. Finalmente, eu estava avançando em direção a algo novo.